Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são agulha de crochê 1,25 milímetros. Nós vamos utilizar sobras de linha 100% algodão na cor amarela e na cor azul. E nós vamos utilizar um pano de prato com 45 centímetros de largura. Se o seu for maior na largura ou menor, não tem problema. Você vai trabalhar mais pontos no caseado, mais pontos na primeira carreira e depois você fará o seu barradinho tranquilamente. Ele não tem uma sequência de pontos para determinada largura. Ele pode ser feito para qualquer largura de pano de prato. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este barradinho. Primeiramente, você vai casear o seu pano de prato com o fio azul. Então, você vai introduzir a agulha no cantinho da costura. Nós vamos fazer só na largura, na parte de baixo. E você vai prender o fio. Primeiro nozinho você não aperta tanto para não franzir o pano. Em seguida, você já aperta o segundo, ó, para prender bem. Para não atrapalhar esse fio do início, você pode cortar um pouquinho a ponta dele. Agora você vai fazer o caseado simples. Você introduz a agulha no mesmo buraquinho do primeiro ponto. Puxa uma laçada e prende o fio. Em seguida, você faz 3 correntes. Introduz a agulha no canto da costura, na dobra. No meio da dobra, você sai com a agulha, puxa o fio e prenda com outra laçada. Volte no mesmo ponto inicial. Puxe uma laçada e prenda com outra laçada. 3 correntinhas. Agora, nós vamos para a largura. Vamos no mesmo ponto ainda inicial, prendemos o fio, ó, puxamos a laçada e prendemos o fio com outra laçadinha. Agora, você trabalha 3 correntes de espaço. Você deixa aproximadamente 1 centímetro de distância entre um ponto e outro, ó, você calcula dessa forma. E você introduz a agulha na frente do pano, vai puxando os pontinhos e prendendo com outro ponto, com outra nova laçada. 3 correntinhas. Ó. Fure o pano novamente. E vá caseando dessa forma. Se você tiver dúvidas de como se faz este caseado, é só você acessar as noções básicas do site que nós ensinamos em detalhes como se faz. Então, agora você vai casear dessa forma toda a largura da parte de baixo do seu pano de prato. Depois que você casear o seu pano de prato, ele vai ficar dessa forma. No final, você faz aquele cantinho como você fez no início. Então, você faz o primeiro ponto no canto, as 3 correntinhas, você fura bem na dobra do pano, ó, antes de fazer o ponto para facilitar, e você prende o fio naquele furinho com um ponto baixo. Em seguida, você volta naquele mesmo furo do último ponto, prende o fio com outro ponto baixo, faz 3 correntes, vira o trabalho e prende novamente naquele mesmo ponto, no furinho do último ponto, com outro ponto de caseado. Assim você faz a voltinha caso você queira casear todo o pano de prato, senão você para por aqui. Nós vamos fazer só a parte de baixo, então você pode arrematar esse fio, porque agora nós vamos trabalhar a primeira carreira também pelo direito, com o fio amarelo. Esses fios de final e início de carreira, nós arrematamos no final. Então, o caseado, ele vai ficar assim.
Então, agora você vai emendar pelo direito também o fio amarelo. Você emenda aqui no cantinho do seu caseado. Como nós vamos esconder o fio nos próximos pontos, então aqui você sobe 1, 2, 3 correntes que equivalem a um ponto alto e você trabalha mais 2 pontos altos no primeiro caseado, no primeiro ponto, já prendendo aquele fio do início. Em seguida, você faz 3 correntes, pule um espaço do caseado e no próximo faça 3 pontos altos. Três correntes, pule um espaço do caseado, no próximo faça 3 pontos altos. Três correntes, pule um espaço do caseado, no próximo faça 3 pontos altos. Você vai seguir trabalhando dessa forma até o final da carreira. Ela vai ficando assim. Depois que você fizer a primeira carreira com a cor amarela, ela vai ficar dessa forma. Você termina com 2 pontos altos no último espaço do caseado e um ponto alto bem no cantinho para ficar reta lateral. Agora, você vai trabalhar pelo avesso do seu pano de prato. Então, você vai subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Você vai virar o trabalho. Você vai fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto da base. E no espaço de 3 correntes, você vai trabalhar 3 pontos altos. Três pontos altos sobre os 3 pontos da base. Três pontos altos no espaço. Dessa maneira, você vai fazendo os pontos até o final da carreira. Vai ficando desse jeito, é uma carreira toda em pontos altos. Depois que você fizer a carreira de pontos altos, ela vai ficar dessa forma no seu trabalho. Você vai arrematar o fio amarelo. E pelo direito, nós vamos emendar o fio azul para trabalhar as próximas carreiras. Então, agora, você vai emendar o fio azul neste primeiro ponto alto da base. Você vai subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e você vai trabalhar mais 2 pontos altos, já pegando aquele fio do início e prendendo lá atrás. Um ponto alto sobre cada ponto da base. Em seguida, você vai fazer 3 correntes, vai pular 3 pontos da base e vai trabalhar outro grupo de 3 pontos altos. Como você trabalhou a primeira carreira em amarelo, só que agora você vai fazer em azul. 3 pontos altos, pule 3 pontos da base, 3 correntinhas e novamente o grupo de 3 pontos altos. Depois que você fizer a carreira em azul, ela vai ficar desse jeito. Agora, você vai fazer mais uma carreira de pontos altos em azul pelo avesso do trabalho. Então, você vai subir as 3 correntinhas, vai virar o seu pano de prato para o avesso. Você vai fazer mais 2 pontos altos sobre os 2 pontos da base.
e 3 pontos altos no espaço de 3 correntes. Três pontos altos sobre os 3 pontos da base. Três pontos altos no espaço de 3 correntes. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Finalizada a carreira de pontos altos com a cor azul, ó, ela vai ficar desse jeito. Agora, nós vamos virar para o lado direito, fazendo 4 correntes. Virando para o lado direito do seu pano de prato. Você vai pular 2 pontos altos da base, no próximo você prende com ponto baixo. Mais um ponto baixo no ponto seguinte. 4 correntinhas. Pule 2 pontos da base, no próximo prenda com ponto baixo. Mais um ponto baixo no ponto seguinte. Você vai fazendo agora o ponto rede, prendendo com 2 pontos baixos. Então, as 4 correntinhas, pule 2 pontos da base, no próximo, prenda com ponto baixo. Mais um ponto baixo no ponto seguinte. Vai ficando dessa forma. Você vai trabalhar assim por toda a carreira. Depois que você fizer a primeira carreira do ponto rede, ele vai ficar dessa forma. Você termina com um pontinho rede igual o início da carreira. Agora, nós vamos virar o trabalho para o lado avesso. Nós vamos subir novamente 1, 2, 3, 4 correntes. E vamos fazer mais uma carreira com essa redinha. Então, nós prendemos agora com 2 pontos baixos no espaço de correntes da base. 1, 2, 3, 4 correntes. 2 pontos baixos no espaço de correntes da base. 1, 2, 3, 4 correntes. 2 pontos baixos no espaço de correntes da base. 1, 2, 3, 4 correntes. 2 pontos baixos no espaço de correntes. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Depois que você terminar a segunda carreira com a rede, seu trabalho vai ficar dessa forma. Então, agora você vai arrematar o fio azul, porque a última carreira nós vamos fazer com o fio amarelo. Então, aqui nós arrematamos. Agora, nós vamos começar a próxima carreira com o fio amarelo, que será a próxima e última carreira do trabalho. Então, agora nós vamos virar o nosso trabalho para o lado direito. Ó, que as redinhas você puxa um pouquinho para destacar. Depois, com as florzinhas, elas vão ficar bem abertinhas. Nós vamos pegar o nosso fio amarelo. Nós vamos emendar bem neste ponto onde nós arrematamos o fio azul. Então, nós vamos fazer aqui 2 nozinhos para prender, porque nós vamos trabalhar correntes, então não tem como esconder o fio nas correntes. Nesse mesmo ponto, você vai pelo direito do trabalho, fazer 3 correntes para subir. Em seguida, neste primeiro arco de correntinhas, de 4 correntes, nesse primeiro espaço, você vai fazer 3 pontos altos. Isso pelo direito. Agora, você vai subir 3 correntinhas.
Você vai virar o seu trabalho para o lado avesso. E você vai prender essas 3 correntes no primeiro ponto alto feito. Com um ponto baixíssimo. Então, veja que nós formamos ali um pequeno arco de correntinhas, um pequeno espaço. Você vai agora subir 3 correntes. Você vai virar o trabalho para o lado direito. Você vai fazer 2 pontos altos neste arco de correntinhas que nós formamos pelo avesso. Feitos os 2 pontos altos, ó, você puxa mais para o cantinho. Você faz 3 correntes e prende com um ponto baixíssimo nesse mesmo espaço. Sobe 3 correntes, faz mais 2 pontos altos neste mesmo espaço. Três correntes. Volte nesse mesmo espaço e prenda com um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntinhas para subir, 2 pontos altos no espaço de base, 3 correntes, um ponto baixíssimo ainda neste mesmo espaço. Você forma aqui o seu primeiro trevo, porque os 3 pontos altos da base já servem, como uma pétala. Ó. Agora, você vai fazer 3 correntinhas. No próximo espaço em azul de correntes na base, você vai fazer 2 pontos baixos. 3 correntes. E agora você vai começar a sequência nesse próximo espaço de correntinhas, para formar o seu próximo trevo. Você vai abrindo as pétalas desta forma e ele vai formando o trevinho, ó. Uma para um lado, uma para o outro, uma para baixo. E os 3 pontos da base ficam como a 4ª pétala do trevo. Vamos fazer novamente. Feitas as 3 correntes, você vai no próximo espaço de correntes e vai fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora você sobe 3 correntes que serão a base para as próximas 3 pétalas. Você vira o trabalho para o avesso para prender essas 3 correntes no primeiro ponto alto do grupo. Você prende com um ponto baixíssimo. Você tem que esticar bem o ponto aqui para poder passar o fiozinho sobre o outro ponto, ou dentro do outro ponto. Então, você forma aquele espaço de correntes. Ó. Agora, você sobe 3 correntes novamente, vira o trabalho para o direito, porque o trevinho, as 3 pétalas são feitas pelo direito. Agora, você faz 2 pontos altos neste espaço. 3 correntes e um ponto baixíssimo para prender na base. Observe que cada pétala é composta por 3 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes, e presa com ponto baixíssimo no espaço da base. Para a segunda pétala, subimos 3 correntes, fazemos 2 pontos altos,
e 3 correntes. Vamos no espaço da base, prendemos com ponto baixíssimo. Novamente agora a terceira pétala, 3 correntes para subir, 2 pontos altos na mesma base e 3 correntes. Voltamos no mesmo espaço de base, prendemos com ponto baixíssimo. Ó, formamos aqui as 3 pétalas. Agora você faz 3 correntes. Num espaço você trabalha o trevo, no outro você faz os 2 pontos baixos. 3 correntes novamente, e agora você vai no próximo espaço de 4 correntes fazer o outro trevo. Aqui, ó, você já vê como fica. Ó, puxe uma pétala para um lado, uma para o outro, uma para baixo, e a base já serve como a primeira pétala do trevo. Fica um barradinho super delicado. Para os panos de prato, você pode fazer para toalhas de rosto, você pode fazer para toalhas de banho, você pode fazer também para toalhinhas de rosto de bebê, para menina. Se você fizer em verde, até combina para menino também. Então agora você vai repetir os trevinhos para toda a carreira. Depois que você fizer todos os trevinhos da carreira, o seu trabalho vai ficar dessa forma. Ó. Então agora você vai, depois de fazer a última pétala do último trevo, você vai arrematar o fio. E agora nós vamos fazer o acabamento daqueles fios de início e final de carreira. Então, uma dica que nós deixamos também aqui é que você, após fazer o acabamento desses fios que ficaram sobrando aqui das carreiras, você utilize aquela dica que nós deixamos no site do ferro a vapor para firmar os pontos no seu trabalho. Essa dica ela está nas noções básicas do nosso site. Vai deixar ainda mais perfeito o seu trabalho. Então agora nós vamos fazer o acabamento desses fios. Sempre ao fazer o acabamento, você leva os fios para a parte de trás do seu trabalho. Por exemplo, aqui nós já temos um fiozinho que está pela parte de trás. Ó. Então a gente sempre dá um pontinho de arremate por trás, numa laçadinha do ponto por trás do trabalho, e depois a gente corta o fio. Antes de cortar o fio, depois de fazer o pontinho do arremate, você pode trazer o fio por trás de uns 2 pontos, para não cortar logo no ponto do arremate, e depois você corta. Ó. Esse fio azul é a mesma coisa. Você traz por trás dos pontos, dá o ponto do arremate para prender bem. Depois você esconde esse fiozinho, que você pode fazer também com uma agulha de tapeçaria fininha. Você pode esconder o fio por trás dos pontos com a agulha, se não quiser fazer com a agulha de crochê. Ó. E agora você vai fazer desta forma para esses outros fiozinhos que ficaram aqui sobrando. Finalizados os acabamentos dos fios, ó, você vai arrumar as pétalas dos seus trevinhos e o seu barradinho de trevos está finalizado. Ele fica dessa forma. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de barradinho em crochê exclusivo da nossa equipe.